meu nome é Leonardo Posanato e eu sou o diretor artístico da Mosaico. E me tornei com o tempo um especialista na história e na conhecimento da cidade de Veneza. Por quê? Porque quando eu estudei mosaico, eu estudei na escola mosaicista del Friuli, que fica a mais ou menos 1 hora de Veneza. E a Veneza, para nós que morávamos na região, então é a cidade mais próxima, mais atraente, né? Então a nossa referência de passeio, de aproveitar o carnaval, as festas de carnaval, arte, museus, visitas, passeios de finais de semana era Veneza. Além disso, também tem um primo meu que até hoje mora lá em Veneza, o Marco Posanato, que hoje trabalha em diversas instituições financeiras lá, mas na época ele cursava a faculdade de filosofia. Então, um rapaz muito culto também, que foi me orientando e descobrindo as belezas e as singularidades da Veneza. Por exemplo, uma gôndola, como é que ela é uma gôndola? Como é que são os bairros de Veneza? Como é que essa cidade é distribuída? Quais são os principais monumentos que vale a pena uma visita de um dia, ou se você ficar 2 dias, quais são os principais locais que vale a visita para você compreender a Veneza de um modo geral? Então tudo isso aí eu vou passar agora, com muitos detalhes, e vou mostrando as imagens também para que você entenda, né, a cidade de Veneza e possa ir visitar conhecendo e entendendo o que de fato cada uma dessas coisas significam. Então, assim, para começar falando sobre Veneza, a gente tem que falar sobre a origem dessa cidade, porque é uma cidade muito peculiar. O que acontece? Todos os habitantes, primeiros habitantes de Veneza, na verdade, eles eram os habitantes de uma cidadezinha daquela bacia do Adriático ali, um pouco mais acima, que se chamava Altino. Então esses habitantes moravam naquela região ali, que é mais ou menos uns 40 minutos de barco de Veneza. E quando houve a invasão dos bárbaros do Império Romano, liderados pelo grande líder bárbaro Átila, o cabeça de cachorro, o italiano testa di cane, esses altinenses, esses habitantes dessa Altino, se mudaram para aquelas ilhas que ficam naquela região, uma região que tem areias, muitos bancos de areia, e então os cidadãos começaram em algumas ilhas, em alguns bancos de areia, montar as primeiras casas. Bom, com o tempo essa população começa a crescer, então existem aquelas areias que estão acima da superfície, são ilhas, e aquelas que são baixios, porque aquilo é todo um estuário, né? Então aquela areia que está um pouquinho abaixo da linha de água. Bom, nesse caso coloca então uma palafita de madeira e constrói em cima. Então essa é a origem da Veneza. Agora, como eles ficaram longe dos bárbaros, não sofriam nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de roubo, nenhum tipo de agressão, esses cidadãos prosperaram muito porque eles já eram comerciantes da bacia de todo o Mediterrâneo, né? Então eles já faziam esse comércio, só que agora estão protegidos em uma ilha. Então, assim, para entender Veneza hoje, tá? São 6 bairros, tá? Como é que eles chamam bairro? Tudo lá em Veneza é diferente, tá? Eles chamam de sestieri. Então tem 6 sestieri. As ruas eles chamam de calle. Os canais eles chamam de canale, né? Muitos desses canais são inclusive canais aterrados, que eles passam a chamar de rio terra, ou seja, rio aterrado. Então eles aterram aquele rio que passava barco e as pessoas podem então passar a caminhar sobre ele. Então, assim, nesse passeio, nesse vídeo que eu vou explicar assim como entender de modo geral Veneza, nós vamos passar por diversos caminhos e monumentos e palácios e igrejas principais. E eu vou explicar detalhadamente cada um desses monumentos. Bom, hoje, além dessas 6 sestieri, também Veneza tem um grande canal central que em forma de S, que é o Canale Grande. E sobre esse canal, grande canal, atravessam apenas 4 pontes, que são elas: a primeira e a mais famosa, a Ponte Rialto. Depois a Ponte degli Scalzi, que é aquela que você vai encontrar logo que você sai da estação de trem. Se você chega de ônibus, se você chega de carro, se você chega até de avião, você tem que passar a chegar na cidade pela estação ou pelo estacionamento que é do lado da estação. Portanto, aquela é a primeira ponte que o visitante tem acesso, a Ponte degli Scalzi.
E depois a quarta ponte, desculpa, a terceira ponte, a Ponte dell'Accademia, que é aquela toda em madeira, original até hoje preservada. E por fim, a mais polêmica de todas elas, a Ponte della Costituzione, que ela é do famoso arquiteto engenheiro Calatrava. Muito polêmica, porém com o tempo as pessoas vão passar a amar e aquela ponte não sai nunca mais ali, né? Então assim, para começar, habitantes de Altino que se mudaram, fizeram casas em palafitas, são 6 bairros e 4 pontes principais, tá? A Veneza, em quilômetros quadrados, ela é muito curta. São só 7 quilômetros quadrados. Toda aquela cidade, ela cabe em 7 quilômetros quadrados, é muito pequena. Portanto, dá para fazer tudo a pé e é o principal meio de locomoção lá dentro. E, só que tem um detalhe, são 7 quilômetros quadrados de muita intensidade cultural. Uma igreja atrás de igreja, pintores, pinturas famosas, esculturas, mosaicos, tudo muito denso. Então, para compreender, eu vou passar os principais monumentos, tá? Mas antes, quando você chegar em Veneza por esta estação de trem, ou de carro, ou de ônibus, você vai desembarcar lá. A partir de então, você está a pé. E para se locomover, eu quero lhe dar a boa notícia que toda a Veneza está sinalizada com essas simpáticas plaquinhas que indicam a direção. Então, quando você chega lá, você tem que seguir as placas que indicam a per San Marco, ou a plaquinha San Marco, tá? Algumas delas são muito curiosas, inclusive contraditórias, tá? Apontam para os dois lados, apontam para descidas, direções com descidas, enfim. É tudo muito intuitivo, tá? Na verdade, como ela é um labirinto todo interligado, vários caminhos te levam para o mesmo lugar. Então, às vezes, você faz volta naquele quarteirão ou pela direita ou pela esquerda e você continuará no rumo certo em direção à Basílica de San Marco. Então, o que eu separei aqui para você que vai passar 1, 2, até uma semana, tá? Eu separei o passeio pelo Sestiere Canareggio, que é logo você entra na estação, você pega a esquerda, você não atravessa a Ponte delle Scalze, você vai para a esquerda. Nisso aí, você vai ter acesso à Ponte delle Guglie, que é uma ponte famosa com gárgulas. Você vai passar próximo ao Palazzo Cadoro, que vale a visita. Se você quer conhecer um palácio, se você for conhecer um palácio só, visite ou a Cadoro ou a Carrezzonico. Depois você vai chegar na Basílica de San Marco, vou explicar com detalhes também um pouco da Basílica, dos seus mosaicos, da sua história. Depois você pode visitar o Palazzo Ducale, que é do lado da Basílica San Marco. Depois você pode passar por dentro, ou por baixo, ou pela frente da Ponte dei Sospiri, famosa Ponte dei Sospiri. Depois você pode também fazer uma visita e entrar na torre, subir toda aquela escadaria enorme, ou agora já está ativo um elevador para subir na torre, no campanário, que é na Praça San Marco, e ver todo aquele visual de toda a cidade. Depois você pode também caminhar, passando a Praça San Marco, você pode ir em direção ao final do passeio, atravessando lá então a Ponte dell'Accademia. Na Ponte dell'Accademia, nós sugerimos que você por ali conheça então um palácio famoso, maior de todos eles, Carrezzonico, que tem uma linda e uma enorme sala de baile, entretenimentos da época. E então, por fim, para finalizar essa visita de conhecimento aqui de Veneza, eu sugiro ainda dar uma passada na Scuola Grande San Rocco e o grande finale é a igreja Santa Maria Gloriosa e Frari, com obras de arte que estão nos livros de história, espírito da Itália, espírito do norte da Itália, pinturas de Tiziano, esculturas de Canova. Então, vamos lá. Então, assim, quando a gente começa a visita por Veneza, chegando nessa estação de trem, você pega a esquerda e você vai passar, então, por essa primeira impressão quando chega assim, em Veneza, é caminhar por essa rua que seria o Rio Terra Espanha. E aí já tem muito comércio, tem muito camelô. Cuidado, que todas aquelas coisinhas ali não são mais feitas em Veneza, infelizmente. São bem do Oriente.
né? Mas enfim, tem um comércio, vale a pena comprar uma lembrancinha, porque o importante é o que você vai se lembrar. Você vai se lembrar daquela cidade linda. Depois você vai passar por essa ponte linda, que a ponte dele é Guglia. Guglia em italiano é pináculo, né? Porque dali se davam para ver diversos pináculos que hoje não tem muito mais, só tem um convento ali do lado. E essa ponte tem gárgulas, ela é muito bonita, os barcos passam por baixo dela, fica muito poético. E depois você vai tomar esse rumo que é a Estrada Nova, que ela fica nessa Canareggio, aí nesse bairro, nessa Cesteira e Canareggio, com comércios muito interessantes, lojas de cerâmica, lojas de máscaras, gastronomia de rua, banquinhas onde vendem frutas interessantes, frutas europeias, frutas exóticas, é um passeio maravilhoso. E você vai começar a fazer esse passeio assim, caminhando lentamente. Você vai passar por uma igreja muito interessante, muito curiosa, que é a Chiesa Santa Maddalena. Dá para entrar, a turma aí da maçonaria diz que acha ali alguns símbolos maçônicos, inclusive triângulos, olho em triângulo, esses detalhes aí, a Veneza começa a se tornar mais misteriosa ainda. Também tem a Chiesa São Leonardo nesse caminho, mas então nós chegamos aí em seguidinha, andando por essa Estrada Nova, às indicações, as plaquinhas que indicam Cadoro. Então essa Cadoro, por que é um palácio muito famoso? Ela foi de uma família muito rica da época e ela foi toda a fachada revestida com lâminas de ouro, por isso o nome, Cadoro, casa, o Palácio de Ouro. E ela é interessante no ponto de vista de Veneza, porque ela tem embaixo todo um mosaico que repete, copia os mosaicos da Basílica de São Marco. Tem uma escadaria de mármore lindíssima e dentro dela tem um museu de artes renascentista até barroca, coisas incríveis que só vendo detalhes, obras, pequenas esculturinhas super detalhadas de bronze, cerâmicas, objetos de ourivesaria, tapeçarias, quadros. Ele é um passeio assim, de museu incrível. Então vale a pena a visita e além de que no final do passeio tu tem acesso aos andares mais superiores a uma vista do canal. Então se sentir um pouco por alguns minutos como é que era viver naquele luxo de Veneza. Então é um passeio super recomendado. Cadoro. Tá? Então vale muito a pena essa passadinha. Depois, seguindo o percurso por mais algumas também igrejas, como a San Giovanni Polo e algumas mais que estão no percurso, você vai chegar então à tão esperada e sonhada Basílica de São Marco. Primeira coisa interessante, que é uma curiosidade, a Basílica de São Marco não é a catedral, não é a matriz de Veneza. A matriz de Veneza é a Chiesa San Pietro, que fica lá no Cesteiro e Castelo, lá no finalzinho da cauda da baleia, porque Veneza tem formato de baleia, com aquele S no meio, né? Nós estamos agora no Canareggio, que é o dorso, as costas da baleia, e a Chiesa, ou a catedral, né? A matriz de Veneza é a San Pietro, que fica lá na cauda de Veneza, no Cesteiro e Castelo. Então agora nós saímos da Canareggio, entramos no Cesteiro e San Marco, onde tem a Basílica de São Marco, a Praça São Marco. O que acontece? Ali, então, você tem acesso a essa basílica, você vê a Basílica de São Marco grandiosíssima, é lindíssima, uma obra de arte que começou a ser executada no período bizantino. Então ela depois foi adaptada a fachada ao período... Desculpa, começou no românico e foi adaptada ao período bizantino. Depois, ao longo de muitos séculos, são feitos esses diversos mosaicos, tá? Quando a gente chega ali, a gente acha que aqueles mosaicos foram feitos numa sentada só, tá? A grande parte deles foi feito entre o ano 1100 e 1200. Porém, a maior parte deles são de séculos posteriores, tá? A última intervenção de mosaicos é do 1900. Então, quando a gente chega nesses monumentos da Itália, a gente acha que tudo foi feito numa tacada só. Não. São diversas épocas, intervenções seguidas e com muita aceitação e muita vontade da população. Os mosaicos, eles são feitos da seguinte maneira. Tem todo esse fundo ouro, é uma coisa esplendorosa, uma riqueza, uma ostentação. Por quê? Porque esta não é, como eu falei, a matriz de Veneza, mas ela é a capela particular do Doge. Quem é o Doge? O Doge seria tipo o governador de Veneza.
E por isso que ela fica colada no Palazzo Ducale, que é o palácio do governador de Veneza. Então, assim, ele tinha acesso por dentro, pelo palácio, ele tinha acesso à capela dele. Olha, a capela dele é uma basílica bizantina imensa. Olha a ostentação e a riqueza. Portanto, que a Basílica de São Marco, ela tem uma importância não tão apenas espiritual, mas de diplomacia. Então, é um ambiente de diplomacia, de relacionamentos de confiança, comerciais, de embaixadores, tá? Por isso que ela tem esse caráter de tanta ostentação. Mas ela tem esses mosaicos que são divididos nessas partes mais baixas, que contam as histórias de Maria, as partes médias que contam as histórias do Novo Testamento, as cúpulas, são 3. A primeira vai falar, dedicada ao Espírito Santo, a central a Jesus, a vida de Jesus, e a última, a atrás do altar, é dedicada ao próprio Deus, ou seja, a dedicação dela é à Trindade. A dedicação da Basílica, na verdade, é à Trindade, que tem São Marco como santo dedicado principal. São muitos detalhes e dá um vídeo só sobre a simbologia de São Marco. Animais, grifões, as rosáceas que tem cada uma seus significados. E são várias interpretações, é uma coisa muito rica. A fachada também, dava um vídeo só sobre a fachada. Os mosaicos da fachada são do barroco, são feitos com uma técnica específica, foram elaborados finamente com um mosaico muito minucioso. E assim vai, tá? Importante na Basílica entender tudo isso aí e fazer a visita. Mesmo que você não tenha muito conhecimento de teologia como nós da arte sacra temos, você sentir o espaço é muito importante. Vá de dia, quando o sol entra na Basílica e aquele ouro resplandece. Então é isso. Então você visitou a Basílica de São Marco, tá? Lembrando também que você pode ter a sorte de pegar, a sorte ou azar, né? Quem não gosta de se molhar, de pegar água alta em São Marco, tá? A água alta acontece quando as marés sobem, tem mais a ver com ventos. Ventos, regime de ventos junto com maré, da água alta, a água chega a subir 1 metro acima do piso da Basílica. Já entrei na Basílica nessas condições, eles colocam andaimes mais altos que 1 metro, assim, para que você possa caminhar por cima desses andaimes, fazer toda a visitação, um percurso básico. Já vi peixes nadando em cima da praça e dentro da Basílica, coisas incríveis, né? Então é uma coisa pitoresca. Então é isso, você pode, então, depois de fazer essa visita incrível à Basílica de São Marco, inesquecível, você pode também visitar o Palácio Ducale, que é do lado. O Palácio Ducale, então, começa com uma visita ao museu na base. É muito bonita toda essa estrutura da base do Palácio de Mármores, tá? E ali tem um museuzinho de como é que foi feita a cantaria do palácio. O que é a cantaria? É todas aquelas esculturas feitas para fazer os capitéis, que são as cabeças das colunas, né? Então tem as colunas e a parte de cima, que é o capitel, é a cabeça da coluna, que a gente chama de capitel, ela é feita em escultura, em cantaria, escultura em mármore. Então tem um museuzinho de como é que são feitos, é uma diferente da outra. São animais mitológicos, tem um que é um lobo capturando um rato, uma raposa comendo um cacho de uva, coisas que remontam às lendas medievais. E muito curioso que nesse museu você vai ter acesso e você vai chegar diante de uma gôndola original do Renascimento, assim, é uma gôndola que existe há muitos anos. O Renascimento, o período barroco, é uma gôndola que está ali, ela tem pelo menos uns 300 anos. E aí você vai poder observar como ela é curva. Curiosidade, as gôndolas não são que nem os nossos caiaques que são retinhos, ela é curva, por quê? Primeira curiosidade e informação insider desse nosso vídeo. A gôndola é curva porque o gondoleiro só rema de um lado. Então ele empurra para lá e aquela curvatura faz voltar. Tu empurra para lá, curvatura da gôndola faz voltar. Então ela anda meio que assim, ó. O gondoleiro empurra um pouquinho, ela volta. Empurra um pouquinho, ela volta. Então ela anda meio em zigue-zague. Observem as gôndolas pelos canais, vê se não dá um movimento em zigue-zague. Curioso, porque ela é tão grande e o sujeito só tem o remo de um lado. Aquela peça onde encaixa o remo é considerada uma peça de escultórica, difícil de fazer, porque aquela peça ela absorve os movimentos do remo. Mas mais curioso ainda é o que quer dizer aquele símbolo que fica na frente da gôndola. Aquele símbolo curioso, que parece uma letra, aí, vários traços. Então, olha, ó, mais uma curiosidade que só tem nesse vídeo aqui do canal da Mosaico, a explicação do símbolo que está na gôndola. São os 6 sestieri,
os 6 bairros de Veneza, de um lado, as 3 ilhas menores. Aquele ali atrás significa a ilha da Giudecca, que é uma ilha grande que fica em frente a Veneza. E aquela curiosa forma ali em cima remete ao chapeuzinho do Dodge. Então o Dodge tem um chapeuzinho característico, não seria uma coroa metálica, mas um chapéu meio de pano, assim, meio armado. E esse chapeuzinho, então, é o formato que está ali nessa beleza dessa peça aí da gôndola. Então agora, olha só, você já está entendendo bem mais de Veneza que você imaginava. Então vale a pena ir lá ver ao vivo todas essas coisas e saber o que elas significam. Esse é o prazer de fazer turismo. Bom, então, no Palácio Ducal, assim, ó, existem muitas salas de diplomacia, sala de julgamento. Aquilo era um palácio que tinha todas as funções jurídicas, né? Por sinal, Veneza é uma das primeiras repúblicas, tanto é que o nome era Sereníssima República Veneziana. Sereníssima porque evitava ao máximo as guerras, mas tinha bastante, mesmo assim, não tinha jeito. Então, assim, tem todo o sistema jurídico que existe numa república, votações, etc. Tá? Então, esse palácio ele é muito bonito, mas vale muito a pena ver a Sala Maggior. Vou falar da Sala del Maggior Concílio. O que acontece? Todos os nobres tinham uma representação, uma cadeira nessa sala. É uma sala enorme, com estrutura portante que dá um vão livre enorme, uma coisa impressionante da engenharia da época. Tem um dos maiores quadros pintados da época, que é um quadro do Tintoretto, que é Glória nel Paradiso. São 84 metros quadrados de pintura. Imagina o tempo que o Tintoretto ficou dedicado a essa obra, né? E isso aí em si é um passeio maravilhoso. Então, além do quadro do Tintoretto, vou também recomendar que vocês observem a outro quadro que faz parte da cultura da veneziana, que é a Batalha de Lepanto, que é uma batalha onde os venezianos combateram e ganharam dos turcos. A Turquia e a Veneza se batiam muito. Então, às vezes, eles olhavam no horizonte aquela frota de barcos chegando e a guerra já estava armada. Só que dessa vez, por que ela é tão importante, tão falada na história? Os venezianos, muito inteligentes e muito engenhosos, juntaram 2 embarcações, atravessaram paus nessas embarcações, conseguiram colocar um canhão de longa distância. De modo que eles abateram uma grande parte das embarcações turcas antes que elas chegassem próximo ao exército naval veneziano, fazendo com que essa batalha tivesse praticamente ganha. Então vale a pena observar no quadro, que com os detalhes você vai ver esses canhões sendo instalados. É uma coisa muito insider também, muito específica da cultura de Veneza, cultura falada e comentada nos círculos dos historiadores e arquitetos da região. Então você já está sabendo de mais uma informação super interessante para quem vai visitar Veneza. Então, ainda dentro do palácio, do passeio pelo Palácio Ducale, passando a Sala del Maggior Concílio, existe um museu de armaduras e armas medievais. Espadas de 2 mãos, espadas de uma mão, maças, facas. Tudo aquele arsenal de guerra, bestas, flechas. É incrível. Armaduras de cavalo e cavalheiro, adulto e infantil. Veja bem, né? É uma coisa linda, encher os olhos. Então tem essa coleção de armas medievais, armaduras medievais, de encher os olhos, finamente decorada. E depois disso você vai para a sala da julgamento. E dali você vai visitar as prisões de Veneza. E você vai passar por dentro da Ponte dos Suspiros. E aí você vai entender por que ela se chama Ponte dos Suspiros. Porque quem era julgado à prisão eterna, à prisão perpétua, ele passava por dentro da Ponte dos Suspiros e ia para as prisões que são subterrâneas, sem janelas. Então é a última vez que ele iria ver a luz do sol, as lagoas Veneza, e o sujeito suspirava por toda a liberdade que foi perdida. Pensa bem, né? Bom, modernamente, depois se criou um outro mito, ainda em época barroca, que em contrapartida disso, os casais que andassem de gôndola embaixo da ponte e jurassem amor eterno, que aquele juramento seria concretizado, que o casal ficaria para sempre junto e se amaria de verdade. Então esses são os 2 suspiros, o suspiro daquele que perdeu a liberdade e o suspiro daquele que vai passar o resto da vida
apaixonado. Então, Ponte dos Suspiros, você vai passar por dentro, depois você pode sair e ver ela por fora, né? Então aí tá feito o Palácio do Cal e a Ponte dos Suspiros. Esse passeio aí não pode deixar de ser feito, tá? Saindo aí então do Palácio do Cal, você ainda também pode fazer uma subida no Campanário de Veneza, que é essa torre enorme que fica na frente da Basílica, tá? Apesar de ser campanário, de tocar sino, ter toda essa função religiosa, na verdade ela era principalmente uma torre de espécula, né? O que é a espécula? Olhar longe se não estão chegando inimigos pelo estuário. Então ali era onde o sujeito via, o vigia via se estava chegando inimigos e tocava os sinos, que é um sino que era diferente do sino da missa. Você vai ter um outro tipo de badalada que anuncia que todos estejam a postos, todo mundo que é do exército vá se apresentar, né, vá se fardar, se coloque nas suas naves, nas suas embarcações, e a guerra vai começar. Olha que interessante, então você pode subir por escadaria. O ingressinho um pouco mais caro, hoje tem elevador, né? Você pode subir até lá em cima do elevador. Eu não subi, é uma pena, é uma coisa para eu fazer na próxima visita a Veneza. Eu já devo ter ido umas 30 e 40 vezes, assim, e não consegui ver tudo. Por exemplo, esse tempo que eu não me dediquei para subir na torre. Então está aí um motivo para visitar meus tios, meus primos novamente, fazer mais um passeio que eu ainda não fiz em Veneza. Veneza é sempre assim, sempre vai ter algum passeio que você ainda não fez, tá? Então, saindo ali dessa praça São Marco, e depois de ter visto essas coisas maravilhosas, você vai seguir aquelas plaquinhas que dizem, né? Agora você vai seguir em direção à estação, pela stazione, tá? Então essas plaquinhas vão te indicar o caminho de volta, que não é pelo mesmo, justamente para você ver mais coisas, tá? Nesse caminho pela stazione, você vai acabar então passando pela Ponte della Accademia. Você vai atravessar aquela ponte de madeira. Ali tem duas opções. Você pode visitar a Academia, que é o museu onde ficam guardados os quadros mais famosos de Canareggio, Canale, Tintoretto, Tiziano, todos aqueles pintores do Renascimento ao Barroco venezianos que são famosos, tá? Tem coisa também do Veronese, coisas lindas, esculturas do Canova, um lugar maravilhoso, tá? Eu não fui. Também é outro passeio Veneza que eu não fui, tenho que ir lá. Na próxima vez é meu objetivo, tá? Bom, agora você vai passando a Ponte da Academia, tem a Academia, tem mais uma outra opção que é pegar a esquerda e ir até o finalzinho lá onde tem a ponta da Dogana. Dogana é alfândega, né? Então é a ponta della Dogana, mas no caminho você vai passar pela Santa Maria della Salute, uma igreja que foi construída como promessa da população pela erradicação da peste negra em 1600 e alguma coisa, tá? Tem um lindíssimo mosaico no meio, um medalhão lindíssimo, tipo semente de girassol que nós fazemos aqui no ateliê, uma versão dele menor. E aquilo ali, imagina, deve ter uns 30 metros de largura, bem onde fica a projeção da cúpula, onde entra a luz na igreja, com 33 rosas, que significam os 33 anos de Cristo, e no centro 5 rosas, que são as 5 chagas de Jesus Cristo. Então a Basílica ela tem todo um significado de vencer a peste, de vitória, né? De vencer a morte. Ela é muito bonita, tá? E a outra opção, então, que é por ali, é a Scuola Grande San Rocco. Scuola Grande San Rocco é a Associação dos Artistas de Veneza, tá? Tiziano, Tintoretto eram associados da Scuola Grande San Rocco. Ela é lindíssima, ela tem todo o ambiente ricamente ornamentado, seja pisos de mosaico, bancos onde eles assistiam a fazer o culto, faziam tipo uma missa deles, os bancos laterais. Depois faziam, claro, a assembleia, né? Eles faziam um ritual e assembleia. Os bancos laterais de madeira ricamente ornamentados, com cada um das ornamentações, cada banco está ornamentado com uma das técnicas. Um é cestaria, o outro é mobiliário, fazer móveis de madeira, o outro é estofamento, o outro é mosaico, outra é escultura, outra pintura de móveis. Então todas as técnicas de Veneza, dos artistas e artesãos representados. Olha com detalhe um por um, você vai se encantar com a riqueza de ornamentação. Então a Scuola Grande San Rocco é um lugar de diplomacia conhecida como a Capella Sistina de Veneza. Olha, é imperdível. Beleza pura, que está decorada desde o Renascimento, mas a mais forte
produção dela é do barroco, então é um passeio de encher os olhos. Olha como a tua mente nesse passeio de um dia já fica completamente enriquecida, né? Enfim, aí ainda vou sugerir mais um palácio, que é o Palazzo Carrezzonico, que é um palácio que ele é muito grande, é um dos maiores de Veneza, particulares, né? Palácio da realeza, da nobreza, desculpa. Tu entra, passa por baixo dele, tem uma escadaria e entra numa grande sala de baile, a modelo do Salão dos Espelhos Versalhes. Imagina que toda essa gente do barroco já está sabendo que em Paris esses bailes são famosos, mas em Paris já tem aquela sala barroca lindamente ornamentada, todo mundo quer ter uma miniatura daquilo. Então, Palazzo Carrezzonico começa com essa linda sala de baile. Depois você pode fazer um passeio por todas as salas, cada uma tem ornamentada com um tipo de tema. Você vai ver o mobiliário da época, você vai chegar até a sacada de novo, onde você pode ver o Canale Grande e curtir assim essa visual, imaginar o que era ser um veneziano rico da época, né? Uma experiência muito rica, muito interessante. Então tá aí a recomendação. E para finalizar com chave de ouro esse passeio por Veneza, um ambiente, uma igreja maravilhosa que se chama Santa Maria Gloriosa ai Frari. Essa igreja ela é incrível porque ela tem quadros de Tiziano. Quais são eles? Tu tem a Assunção da Virgem, que é quando a Nossa Senhora estava concebida, né? Descobriu que estava concebida, então tem toda uma elevação dela, uma glória naquele ambiente. Ele é conhecido como uma revolução na área da pintura, porque geralmente aquilo é uma cena muito tranquila, muito serena, e ali existe uma revolução, como se ela estivesse sendo puxada por um furacão. A cena está toda distorcida, ela tem muito movimento. Os anjos exaltam ela e na terra os homens glorificam. É uma cena com forte teor emocional. E depois, ainda do Tintoretto, tu tem a Madonna com o Menino, que é um quadro muito curioso com diversos personagens, tá? Sendo o bispo que venceu uma guerra, São Pedro que apresenta ao bispo a vitória sobre os turcos, e curioso conhecer dela é aquele detalhe do menino que é da família que encomendou o quadro, da família do bispo, que é da família, só um pouquinho, da família Pesaro, que é o Leonardo Pesaro, o menino que te olha nos olhos, o único da cena que olha para ti. Além disso, você vai encontrar lá o túmulo do Tiziano e o túmulo do grande artista e escultor Canova. Então, esses são ricamente ornamentados. Passeio de arte incrível. Então, muito tem que ir para Santa Maria ai Frari. E terminamos então esse passeio tendo essa linda vista aérea de Veneza, que é uma ilha em forma de baleia, com esse canal cruzando, esse grande canal cruzando ela em forma de S. Muito obrigado, pessoal. Curta aí, deixe os seus comentários, vá a Veneza e me diga depois o que achou. Mas eu tenho certeza que depois dessas descrições, você vai ir para Veneza, com certeza que você vai chegar, vai compreender a cidade, vai sair enriquecido culturalmente e você não foi um turista andando a esmo. Você já chegou entendendo o que a cidade significa. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanha aí, curte o nosso canal de curiosidades sobre arte, mosaico, história. Aproveita que tem desses e muitos mais e muitos melhores, tá? Fica com a gente, recomenda aí para seus amigos e boa viagem. Falou, abraço!